Tem gente que vai adorar te ver na merda, mas não vai suportar te ver vencendo. E se você não tiver coragem de incomodar e desagradar, você nunca vai evoluir. É muito curioso, porque eu sou terapeuta e 99% do meu conteúdo é ensinando, ajudando as pessoas a se desenvolver. Mas toda vez que eu posto uma foto de biquíni, que na minha opinião não tem nada de vulgar, na academia ou celebrando alguma conquista, adivinha? Eu perco seguidores. Eu já parei pra me questionar, tipo, ué, o que eu fiz de errado? Até que eu entendi que não é sobre mim, é sobre o que isso representa. Se prepara, porque isso vai acontecer com você também. Essa é a famosa teoria do caranguejo, é o tipo de observação que se faz em culturas diferentes, inclusive, é claro, com manifestações diferentes, de maneiras diferentes, mas que se observa em culturas diferentes, que é aquele lance de que quem se destaca um pouco mais é puxado um pouco para baixo para ficar na média. Você tem também diversas análises no sentido comportamental, psicológico da coisa, que vão tentar entender as motivações que fazem com que as outras pessoas do grupo abaixem uma que está subindo para que ela fique também na média. Mas para mim o que é mais importante é a dinâmica social que está incutida nesse tipo de fenômeno. Oi, meu nome é Vinícius Siqueira, sou mestre e doutorando em Educação e Saúde pela Unifesp e aqui eu falo de análise do discurso e teoria social. Eu não vou ficar citando estudo, se tiver curiosidade sobre as diferentes maneiras como essa teoria do caranguejo acontece, se você digitar no Google teoria do caranguejo, você vai ver um monte de observação sobre isso, enfim, recomendo. É uma parada tão comum que existe até página na Wikipédia em inglês sobre isso. Mas o ponto é talvez tentar complexificar isso um pouco mais, porque talvez essa teoria ela tenha uma validade relativa. E eu vou dar um exemplo aqui simples, mas que eu acho que é fácil de se compreender. Quando você vive a vida inteira em grupos, por exemplo, de classe baixa, que constroem uma identidade também baseada na classe social, que é a coisa mais comum do mundo de se acontecer também, naturalmente vai ter ali uma rejeição em ver uma pessoa que está saindo dessa classe baixa. Diga-se de passagem, o inverso também é verdadeiro, tá? Também existe ali um olhar estranho quando uma pessoa de classe alta está ali caindo mais. E o ponto é que essa identidade que está muito colada às condições materiais de vida, então que, portanto, faz com que aquilo que eu nunca poderei ter, porque eu nunca vou ter grana bastante, é um alvo de desprezo meu, quando alguém começa a ter, começa a fazer parte de círculos em que isso tem um acesso, em que é possível ter um acesso, passa a haver um julgamento negativo sobre essa pessoa. E o inverso também é verdadeiro, né? Quando a pessoa tem grana, tem acesso, e o sucesso financeiro é muito ligado a uma identidade de quem pode, quando a pessoa passa a não poder mais, quando o sucesso financeiro tende a cair e não é mais possível ter acesso às mesmas mercadorias, também há um entendimento ali de que talvez essa pessoa não seja mais tão digna de participar dos círculos sociais de pessoas com grana. Essa tendência de levar para a média pode ser entendida como a tendência de manter uma coesão de grupo. E não é uma coesão boba, simples, do tipo assim, né? Ah, tá com inveja de mim, sua invejosa. Se nós no nosso grupo entendemos que quem viaja para Disney é uma pessoa fútil e de repente um de nós conseguiu um bom emprego, uma ascensão e finalmente pôde viajar para Disney, independentemente de ser fútil ou não, tá ali com os fúteis. Existe uma quebra de identidade que ela nem precisa ser real, mas ela acontece numa identidade de grupo. Mas eu acho interessante pensar isso no Brasil porque revela como que sofrimento e pobreza se transformam numa identidade justamente porque enquanto condição material muitas vezes é impossível de se desvencilhar. E revela pra gente que isso não é meramente um problema de pessoas mesquinhas, de pessoas invejosas, mas é um problema social, socioeconômico e cultural. É justamente neste contexto que aparecem aqueles influenciadores que tinham uma vida muito pobre, a exibiam nas redes sociais e de repente passaram a fazer publi e a conseguir uma renda mínima que fez melhorar de vida. E nos comentários, quando é exibida essa nova vida, que é uma vida minimamente melhor, o que tem nos comentários? Ah, essa pessoa perdeu a essência, perdeu a humildade. E isso tem relação direta com o conflito que uma pessoa em ascensão social tende a passar, e isso vendo numa análise de trajetória mesmo, que é o conflito de talvez não ter mais
a rede de proteção que tinha quando estava dentro do seu grupo e ao mesmo tempo não conseguir conquistar uma rede de proteção no novo grupo que chegou a ascender. Aquela pessoa que foi pobre a vida inteira, passou no concurso público com muito esforço, com suor, conseguiu um salário melhor, saiu de um bairro muito periférico, de um bairro sem nenhuma infraestrutura urbana e social, foi para um bairro legal, mas percebe que, talvez por uma questão de identidade, já não faz mais tão parte dos grupos que fazia antes, mas ao mesmo tempo não consegue se inserir nos grupos que agora está fisicamente mais próximo. É interessante pensar que quando os coaches falam que a pobreza puxa a pobreza, esse papinho de coach, né, é claro que é um papo bobo, um papo errado, só que ele tem como base uma experiência subjetiva que está calcado na realidade, que é a experiência básica da coesão de grupo, da coesão de classe. É óbvio que essa experiência, para você entender ela, enfim, de um jeito científico, você precisa ter as ferramentas teóricas conceituais para isso, né? E talvez dentro da experiência cotidiana, o coach médio vai olhar para isso e vai entender que são pessoas mesquinhas, né? Que o pobre é mesquinho, que o pobre tem mentalidade de pobre e tudo mais. Quando, na verdade, o sentido da frase pobreza leva a pobreza, traz pobreza, puxa a pobreza, talvez deva estar relacionado à identidade da pobreza que é formada numa vida materialmente pobre entre pessoas que vivem uma vida materialmente pobre. Só que essa é a pira, né? Quando a gente olha nessa perspectiva, o problema que é social, que é econômico, se mostra de um jeito tão profundo que não tem como um coach numa palestra resolver. É o tipo de contradição que não há motivação que resolva. O que resolve é, de fato, mudanças estruturais e de ruptura nas estruturas da sociedade. Tudo bem?